auditoria e fazer aquilo que eu chamei de due diligence. Quando a gente está fazendo uma auditoria, é exatamente como você disse, é amostral. Talvez eu pegue 1, 2 ou 3 casos para verificar e tento extrapolar aquilo para o todo, né? Mas quando a gente está falando de uma due diligence, em teoria, a gente deveria conhecer o todo. O problema é que conhecer o todo leva tempo. Então, ter ferramentas que ajudem a conhecer o todo e a automatizar essa due diligence, a tentar tornar o processo mais simples, coopera muito. Tá? Então, essa acho que talvez seja uma divergência básica entre due diligence e a gente falar de auditoria, porque a gente, no fim, é restringido por tempo, tá bom? E aí, só para encerrar, então, no fim, acho que pensando em mitigar esses problemas, antes de aquisição de qualquer ferramenta, antes de pensar em criar um super malabarismo, primeiro, a gente tem que estabelecer nossa governança. Isso seja para qualquer aspecto, trabalhista, segurança do trabalho, seja de riscos financeiros, seja de imagem, seja do risco que a gente estiver discutindo e de vários outros que nós não falamos aqui hoje. A gente precisa estabelecer uma governança. E aí a gente está falando sobre ter pessoas capacitadas para fazer tudo isso que a gente acabou de falar. A gente precisa ter autonomia para poder fazer as coisas que a gente precisa fazer. Time de compliance sem autonomia não é time de compliance. Eu acho que isso, eu não sei se tem alguém de compliance aí vendo a gente, mas certamente que qualquer pessoa que trabalhe num time de compliance levantaria a mão e diria assim, cara, se eu não tiver autonomia, eu não trabalho. Porque não faz sentido isso. Tá? Então, precisamos ter pessoas capacitadas, habilitadas para fazer as coisas e estabelecer uma governança. E aqui eu trouxe mais alguns itens. Né? Então, acho que existem diversos níveis de maturidade diferente. Nem sempre a gente precisa ser o ideal, né? A gente talvez não tenha que procurar ideal. Eu aprendi há muitos anos atrás com uma pessoa que trabalha ainda hoje dentro desse grupo gigantesco que você citou aí no começo da nossa fala, Paulo, que ele falou assim, cara, o ótimo é inimigo do bom. Então, assim, se você vier, cara, só procurando o ótimo, talvez a gente perca a oportunidade de ter muitas coisas boas, né? Então, assim, nível de maturidade tem diversos. Então, talvez a gente não precise sempre 100% daquilo que é o ideal em compliance, o ideal em segurança do trabalho. Não, mas que a gente faça muita coisa e a gente vá amadurecendo todo esse processo. A gente tem lidado com muitas empresas que são muito maduras em termos de gestão, mas sempre percebem coisas para melhorar. E às vezes a gente lida com empresas que muito imaturas em termos de gestão de terceiros e precisam partir de algum lugar. Então, essas duas coisas são muito importantes. E aí, aquilo que até faz parte da resposta que a gente deu lá para o Gabriel Ieno, né, que é medir o nível de risco. Então, a gente precisa o tempo inteiro medir o risco. Antes, durante e depois. A gente precisa o tempo inteiro medir esses níveis de risco. Monitorar o ambiente do terceiro. Talvez a gente falou pouco aqui, mas eu estou falando quando ele está em campo. Acho que tem profissionais excelentes que tratam esse assunto muito bem e depois a gente quer convidar esses profissionais para que a partir do mês de março a gente tenha eles disponíveis para falar sobre esse tema. Então, monitorar o ambiente do terceiro, seja lá o que acontece na sede dele, seja o que acontece no meio de transporte que aquele terceiro utiliza, seja quando ele está em campo, quando ele vai entrar no espaço confinado, quando ele vai subir em altura, seja o que for. Então, é entender e monitorar esse ambiente do terceiro. E, por fim, né, obviamente, com tudo isso em mãos, tentar mitigar os riscos. Uma coisa que também aprendi em segurança do trabalho, e devo muito a tudo que eu tive até hoje, aquilo que é em termos de segurança do trabalho, é mitigar os riscos. A gente tem que tentar mitigar, e não simplesmente acreditar que a gente vai ter zero de risco, que eu acho que talvez não seja uma verdade.